Boa tarde, meus amigos refrigeristas. Hoje eu vou continuar aí falando um pouco mais sobre o sistema de Schiller, falando um pouquinho mais aí de como esse sistema trabalha, o que a gente tem que assentar para se atentar enquanto estivermos dando manutenção num tipo de equipamento desse, tá? Hoje eu vou falar principalmente de condensador, aquele condensador a água, casco e tubo, ou o condensador a água, tubo e tubo, tá? Então eu vou falar sobre esta água, o que é a água de condensação, o que nós devemos nos atentar para a água de condensação, para que seja uma água boa, para que seja uma água que vá realmente nos atender, sem nos causar maiores problemas, tá? E de onde que essa água vem, como que essa água é gerada, ok? Então hoje é nesse sentido que eu vou estar tratando na nossa temporada que estamos falando aí de Schiller. Volto a frisar, mesmo eu falando de Schiller, se tiver alguma outra dúvida de alguma outra área, posta no comentário, posta em outros vídeos também, eu estou sempre vendo os comentários, lendo os comentários e respondendo sempre que possível. Ou eu já respondo direto, se for uma dúvida fácil de sanar. Se for uma dúvida um pouco mais complicada de sanar, eu monto um videozinho aí para ajudá-los, ok? Vamos lá então. Água de condensação. A gente chama de água de condensação aquela água que, no meu sistema frigorígeno, troca calor com o gás superaquecido. Troca calor com o gás lá na condensadora, né? Para que o nosso fluido saia do estado gasoso e e retorne ao estado líquido. Água de condensação, o que é isso? É aquela água que o nosso sistema vai trocar calor, vai jogar calor fora, vai jogar calor na água. Então, no condensador a ar, o nosso sistema joga calor para o ar, sai aquele ar quente lá no condensador. Agora, na nossa máquina, no lugar deste ar, nós teremos água circulando. É uma água trabalhada, uma água tratada, para que ela tenha uma certa temperatura e que ela tenha também algumas propriedades aí para refrigerar o nosso gás. Nós estamos refrigerando o gás. Como que é isso? Vamos lá. Eu continuo tendo o meu compressor, né? E eu vou ter meu condensador. Do condensador nós vamos lá para o evaporador. O que nos importa é o condensador do sistema. No nosso sistema habitual, nós temos uma ventoinha que sopra ar e joga ar fora. Joga um ar no condensador e esse calor é jogado fora para o ar. Agora, em vez de nós termos uma ventoinha, nós teremos um fluxo de água atravessando o meu condensador. Como eu falei lá no vídeo passado, nosso condensador é casco e tubo, então eu tenho um casco externo, vários tubos internos, né? Nesse casco eu tenho fluido frigorígeno e dentro desses tubos eu tenho água passando. Então o fluido frigorígeno entrará por um lado do casco e sairá do outro. A água entrará de um lado do casco. A tampa lá atrás normalmente é uma tampa fechada. Ela faz o contorno e retorna normalmente pelo mesmo lado. Um entra por baixo e a saída é por cima, ou entra por cima e a saída por baixo. Mas eu tenho a água passando dentro dos tubos e tenho o fluido frigorígeno sendo resfriado no casco. Ok? Esta água para a gente é muito importante. Ela nos é uma água muito importante.
E é importante também que ela seja uma água de qualidade. O que acontece? Pode acontecer dessa água ela ficar barrenta, limbosa, calcificada. E todos esses processos vão atrapalhar a nossa troca de calor. Vai encher esses tubos com material isolante ali termicamente para a gente, e nós vamos perdendo poder de condensação. Aí, como eu falei na outra aula, no outro vídeo, nós pegamos aquelas varetas de condensador e escovamos tubo por tubo para fazer a limpeza interna desses tubinhos. Agora, como que eu faço para que a minha água não adquira essas propriedades que nos atrapalham tanto? Eu vou garantir que a minha torre de resfriamento, e agora eu vou falar da torre de resfriamento, esteja em condições de utilização. O que é a torre de resfriamento? Todo mundo já deve ter visto algumas torres, alguns caixotão por aí, marcado Alpina, por exemplo, um negocinho verde marcado Alpina. Fotinho aparecendo aí. Essa torre, vamos olhar ela por dentro, tá? Eu vou desenhar mais ou menos aqui, não sou bom de desenho, mas eu vou desenhar mais ou menos aqui como que ela é por dentro. Nas de maior capacidade, nós temos um pescoço lá em cima, e nesse pescoço existe uma hélice, um ventilador. Este ventilador joga ar para cima, tá? Esse ventilador joga ar para cima. Para que entre ar, eu tenho aberturas laterais na minha torre. Então o ar entra por essas aberturas e sai lá em cima. Ok? Aqui embaixo eu tenho uma cuba. Então, cuba. Esta cuba alimentada automaticamente por uma boia para manter o nível da água. Então ela mantém o nível da água sendo realimentada por uma boia. A água desta cuba, ela é tratada, tá? Nós vamos fazer tratamento nesta água. Ou você vai ter um laboratório contratado ou um laboratório dentro da sua empresa com essa capacidade. Você vai manter o pH regulado, bactérias controladas, tá? Você vai cuidar dessa água. Você vai cuidar desta cuba para que não tenha acúmulo de terra no fundo dela, acúmulo de sedimentos no fundo da cuba. Então lá, uma vez por ano, você vem e lava essa cuba para que você não tenha acúmulo de terra aqui no fundo, tá? O que vai diminuir a capacidade de volume de água e também vai te gerar um prejuízo lá no seu condensador. Então, nós vamos garantir a qualidade, uma água neutra e uma água relativamente livre de bactérias e alguns componentes aí que possam nos gerar algum problema. Aqui dentro eu tenho um enchimento que nós chamamos de colmeia. Colmeia porque ele lembra o favo do mel, tá? Ele lembra favo de mel. Então você tem várias camadas de enchimento, dependendo do tamanho da sua torre, onde a água deve escorrer ali por dentro em modelo de chicane. Então ela vai trocando de lado o tempo todo. Aqui em cima nós temos o tubo de retorno e esse tubo de retorno sai em bicos aspersores. Bicos
esse tubo sai em bicos aspersores. Por quê? Para que a água não caia concentrada num lugar só. Então eu tenho bico aspersor fazendo com que a água caia em toda a área da minha colmeia, em toda a área da minha torre. E por final, em cima, mais uma camada de colmeia, que essa aqui, a função dela é ser anti-respingo. O que é o anti-respingo? Impedir que a força do ar leve a água embora, tá? O ar ele está entrando aqui por baixo, atravessa toda a colmeia, passa pelos aspersores e sai lá em cima. Se eu não tiver a camada de anti-respingo, ele arrasta muita água para o topo da torre. Então essa camada vai fazer a água ficar e só o ar passar, ok? Bom, a nossa água de condensação ela tem uma temperatura, ela não pode estar nem muito quente e nem muito fria. Qual a temperatura? Aproximado aí 27 graus Celsius, é a temperatura que eu quero a água da minha torre. Eu capto a água para mandar para o condensador aqui embaixo. Então a água na cuba eu quero em torno de 27 graus. Para isso, para manter os meus 27 graus, eu tenho um termostato. E esse termostato liga e desliga o ventilador. A temperatura da água subiu 28,5, liga o ventilador. Temperatura da água chegou a 26,5, desliga o ventilador. Porque é a temperatura que eu quero na minha água de condensação. Tá? Isso aqui é a maneira que eu refrigero a água que eu vou usar para refrigerar o meu condensador. É uma água muito importante para a gente. Quem tem aí chiller com condensação a água, selfie com condensação a água. Hoje nós temos splits hidrônicos, é split com condensação a água. É esta torre que vai me garantir a temperatura da água e vai me garantir a limpeza, a pureza dessa água. Por que eu falo 27 graus? No condensador, nós queremos a água entrando em aproximadamente 27 graus e saindo em aproximadamente 35 graus. Lógico, a sua instalação pode dar uma variaçãozinha, não vou falar que isso aqui tem que ser perfeito, mas nós queremos algo próximo a isso. Se a minha água estiver muito fria, eu posso ter problema de quebra de compressor. Por quê? Vai resfriar muito o meu gás, então meu fluido frigorígeno vai ficar muito frio. Ele estando muito frio pode passar pelo evaporador, sobrar líquido e dar golpe de líquido no meu compressor. Então eu não posso ter uma água muito fria. Aí você fala para mim, poxa Wellington, mas lá onde eu trabalho, a água é compartilhada. E para as outras máquinas que usam, quanto mais fria, melhor. Ok, se você tem este problema, o que nós vamos fazer? Lá no nosso condensador, nós temos um tubo de entrada e um tubo de saída. Neste tubo de saída, eu vou instalar uma válvula de condensação. Vou colocar uma fotinho dessa válvula. Esta válvula, ela nada mais é que um registro que opera por pressão. Qual pressão? A pressão do fluido do condensador, o fluido na saída do condensador do meu chiller. Por exemplo, saída do meu condensador vai ficar em 180 PSI. Eu quero regular essa válvula para 180 PSI. Pressão acima de 180 PSI, a válvula começa a abrir.
Ela vai abrir e vai deixar passar água pelo condensador. A pressão começou a cair, chegou a 178 PSI. Já está abaixo, então a minha válvula vem fechando o fluxo de água. Ela controla o fluxo de água para manter a minha pressão próximo àquilo que eu quero, independente da temperatura da minha água. Tá? Então, se eu tenho problema, que a minha água pode ficar muito fria, então eu coloco uma válvula de controle de condensação. E aí ela vai regular a minha pressão de acordo, ela vai regular o fluxo de água pelo condensador de acordo com a minha pressão. Não instale na entrada. Se você fechar a entrada, pode ser que falte água no condensador. Instale sempre na saída. Ok? Entenderam? Se não entenderam, deixa o comentário. Se gostaram, deixa o joinha. Divulga para os amigos aí. E logo mais aparece um vídeo novo aí. Até a próxima, amigos.